E aí, para analisar a intenção dos estados de São Paulo e também do Rio de Janeiro para aderir ao Propag, a gente vai conversar com o nosso diretor, Daniel Hittner, que vem conversar com a gente direto de Brasília. Eu não sabia que era ao vivo, Daniel Hittner. Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos. Queria entender muito a sua percepção diante desse cenário, como é que você enxerga, então, São Paulo e Rio aderindo ao Propag depois da derrubada. Muriel, vamos lá. O veto que foi derrubado hoje no projeto de lei que foi sancionado com alguns vetos, o veto mais importante que foi derrubado hoje dizia respeito ao uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater parcelas da dívida de quem aderia ao programa. Esse trecho foi vetado. O FNDR é um fundo que surge no âmbito da reforma tributária, começa em 2027 e 2028 com em torno de 10 bilhões de reais, um pouquinho menos por ano, e chega a mais de 40 bilhões de reais em 2033. Quem tem mais acesso ao FNDR? Os estados. A lógica da reforma tributária qual que é, só para relembrar? Hoje a tributação é sobre o consumo, né? Então você tem estados que consomem pouco e consomem muito, mas produzem pouco, eles têm uma tributação, acabam recebendo mais. E a lógica vai se inverter. Então, quem que recebe muito recurso do FNDR? Os estados do Nordeste e do Norte do país. Quem recebe menos recursos? O Centro-Sul. Porém, embora sejam menos recursos, são recursos que até agora, por causa do veto, não poderiam ser usados no abatimento das parcelas do Propag. Com a queda dos vetos, eles poderão ser usados. E isso faz toda a diferença para um grupo de estados que tem o interesse em aderir. Por quê? Porque o Propag, além de refinanciar por 30 anos a dívida, transforma o que é inflação mais Selic em inflação mais 2% ao ano, ou em alguns casos mais 1% ao ano. É difícil chegar a zero, mas mais 2 ou mais 1% ao ano. É muita diferença, é muito vantajoso. Quem que aderiu até agora? Minas Gerais, Goiás e Sergipe. Com a existência do veto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo tinham muitas resistências a aderir. Passava a não ser tão vantajoso. Com o uso de recursos do FNDR, que é dinheiro federal, que é repassado para os estados, vai passar a ser mais vantajoso para São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Conversei com fontes do Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas não estava em Brasília, mas acompanhou muito de perto essa votação hoje. São Paulo vai aderir. Está fazendo as contas, a Secretaria Estadual da Fazenda está fazendo ainda as contas de como vai ser a adesão e o quanto pode ser economizado, mas o prazo é até 31 de dezembro e vai aderir. O Rio de Janeiro também vai aderir, o que é bastante óbvio, porque o acordo teve participação direta de Cláudio Castro. Conversei com Cláudio Castro hoje na Câmara dos Deputados. O projeto de lei orçamentária que está na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado, prevê 12 bilhões de reais em pagamento em 2026 do Rio de Janeiro para a União para abater dívidas. Com o Propag, isso pode cair entre 1 e 8 bilhões. O quanto vai cair exatamente, o Rio de Janeiro vai estudar nos próximos dias, mas vai mandar o pedido de adesão até 31 de dezembro. Ambos os estados, ambos os governos estaduais acreditam que isso passa sem nenhuma dificuldade nas respectivas assembleias legislativas. Então, notícia é, São Paulo vai aderir. Essa é a grande novidade do dia. São Paulo vai aderir. Segunda novidade do dia, Rio de Janeiro calcula uma economia de 1 a 8 bilhões de reais com a sua adesão, que já era pedra cantada, mas estou dando aqui os números de quanto o Rio de Janeiro estima economizar por ano em abatimento da dívida com a União. Perfeito, Daniel. E eu queria até te ouvir com relação a essa derrubada ainda dos vetos, porque tem um setor que celebrou bastante essa decisão do Congresso, que foi de infraestrutura, né? E aí eu imagino que deve ter a ver com previsibilidade, facilitação aí de investimentos. Como é que você está enxergando esse movimento todo, pelo que você conversou com o pessoal?
Tem toda a questão de mais conceitual, de previsibilidade das regras, Muriel, mas tem 2 pontos muito concretos ali, 2 vetos importantes para o setor de infraestrutura que foram derrubados, sem entrar em juízo de valor, mas se são bons, se são ruins, há críticas também por parte dos ambientalistas, vamos deixar isso claro, tanto que houve os vetos, um desses vetos tinha o apoio, a recomendação de 9 ministérios, para a gente não dizer que aquela história de que, mas será que foi aquele pessoal xiita, vamos caricaturizar da forma mais besta possível, da ala ambiental? Não foi só a ala ambiental, tinha até Ministério do Planejamento também recomendando o veto. Mas para o setor de infraestrutura eram 2 vetos muito importantes. Primeiro veto, atinge diretamente, dialoga diretamente com um setor que está bombando na infraestrutura, que é de saneamento básico. A gente vira e mexe aqui, fala dos leilões para concessão dos serviços de água e esgoto. O que a Lei Geral do Licenciamento, aprovada pelo Congresso, previa? Dispensa de licenciamento ambiental para novas estações de tratamento de esgoto. Isso levando em conta que o marco legal do saneamento prevê universalização dos serviços até 2033 e que a gente hoje no Brasil tem só 50% de coleta, menos ainda de esgoto, de tratamento de esgoto, é muito importante a gente acelerar novas estações de tratamento de esgoto. E aí a previsão, dispositivo na nova lei aprovada de dispensa do licenciamento. Esse trecho foi vetado. E aí o veto foi derrubado hoje. Então, a ABCOM, que é a Associação das Concessionárias Privadas de Saneamento, muito animada, muito satisfeita com as perspectivas que se abrem. Eu conversei com a Cristiane Dias Ferreira, ela elogiou muito a iniciativa do Congresso, disse o quanto isso é importante para que a universalização do saneamento seja de fato alcançada até 2033. Outro veto muito importante era a dispensa do saneamento também para expansão, construção de novas faixas de rodovias ou duplicações dentro da faixa de domínio de rodovias já existentes e para dragagens de manutenção. Chama atenção para as dragagens de manutenção. Por quê? Usar hidrovia imagina assim, um comboio com 4 embarcações, Muriel, tira 150 caminhões da estrada. A hidrovia permite uma redução de gases do efeito estufa, notadamente dióxido de carbono, de 40% em relação à ferrovia e de 80% em relação ao modal rodoviário. Então, ambientalmente, é o que existe de mais sustentável para o transporte de grãos e de minérios, por exemplo. Mas as hidrovias, vira e mexe, precisam de dragagem. E a dragagem precisa de licenciamento. A Lei Geral de Licenciamento dispensou as dragagens de manutenção de licenciamento. Também houve oposição a isso pela ala ambiental, mas o veto foi derrubado agora. Então, conversei hoje com a Associação dos Terminais Portuários Privados, que elogiou muito o Congresso Nacional por ter derrubado o veto, e o CEO da Hidrovias do Brasil, que é a maior empresa do setor, Décio Amaral, também elogiou muito, apontou a importância de se derrubar esse dispositivo. Foi derrubado sim. O que os ambientalistas chamam muito atenção, e mais do que os ambientalistas, o próprio governo na figura da ministra Marina Silva. Quando a gente fala de dispensa de licença desse dispositivo, que engloba dragagem de manutenção e rodovias previamente asfaltadas, que não precisariam de licença para uma repavimentação, a gente está falando da BR-319, Porto Velho-Manaus. Essa rodovia já foi asfaltada na década de 70, esse asfaltamento se perdeu, é como se não tivesse existido. Hoje ela já estive na rodovia, hoje ela é assim, uma rodovia no seu trecho central ali, em torno de 400 quilômetros, ela é como se fosse uma rodovia de terra. E a ala ambiental considera que se você asfaltar essa rodovia, você vai ter um fluxo ali de gente, de caminhão passando, que abre muito caminho para grilagem de terra e para desmatamento ilegal. Além daquele famoso efeito espinha de peixe. Você tem ali uma nova via que passa, você vai formando a espinha de peixe com novas estradas vicinais que vão se abrindo em função justamente da grilagem do desmatamento. Então, todos os olhos se voltam para o processo da BR-319, que a rigor, sem esse dispositivo cujo veto foi derrubado agora, não precisa mais de licenciamento ambiental.
Agora, eu imagino que deve gerar uma apreensão o fato de que o governo não descarta a possibilidade de judicializar essa questão aí dos vetos, né? No fundo, Muriel, nem acho que o governo precise ele mesmo tomar a iniciativa de judicializar, de levar para o Supremo. Outras entidades ou partidos políticos já muito provavelmente vão judicializar. O ponto é que existe também uma medida provisória, ao mesmo tempo que o governo vetou vários trechos, 63 trechos da Lei de Licenciamento Ambiental, em agosto, editou uma MP. Uma medida provisória, cujo relator é o deputado Zé Vitor, que nós entrevistamos hoje na CNN Brasil. A comissão especial é presidida pela senadora Tereza Cristina. Ambos foram os relatores, respectivamente, na Câmara e no Senado, da Lei Geral do Licenciamento. E o deputado Zé Vitor apresenta o seu relatório na segunda-feira da semana que vem. A MP expira, deixa de ter validade, no dia 5, sexta-feira. Temos pouquíssimos dias para ser votada, há um entendimento de que ela será votada e agora os olhos também se voltam para o conteúdo dessa medida provisória. Tendo em vista que Zé Vitor é um membro atuante da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi o relator do projeto que passou com todos esses mecanismos de dispensa, não dá para imaginar alguma coisa que vá muito contra o que já foi aprovado, foi vetado e agora o Congresso derrubou. Mas, de qualquer forma, olhos atentos aí, voltados para a MP, para o relatório da MP na segunda-feira da semana que vem. Daniel Rittner, sempre muito bom te receber aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você, Muriel. Obrigada, boa noite.